Muito bem, vamos começar agora uma série de questões da banca IBECAN, todas do ano de 2025, sobre período composto, que é um tema que cai em todas as provas da banca. Então, uma das questões de 2025 pediu: no período AB vulgatus, relaciona-se com uma preferência alimentar, pois regula o apetite humano por doces. Nós encontramos orações. Eu quero que você pause a sua tela, que você tente resolver com aquilo que você já sabe, dando a você a oportunidade de autoavaliar-se. Em seguida, depois que você escolheu a opção, você aperte o play e ouça o comentário. Vai lá. Bom, primeiramente, oração é qualquer enunciado que tenha um verbo. Se eu disser, por exemplo, bom dia a todos, isso é só uma frase, porque não tem verbo. Se tiver um verbo, hoje é quinta-feira. Isso é uma oração. Agora, quando esse enunciado, quando essa oração tiver apenas um verbo, ela vai se chamar, ela vai se classificar como um período simples. Então, se eu tenho um enunciado com um único verbo, ele é um período simples. O curso ajudou bastante o candidato. Temos aí o verbo ajudar. É uma oração e é uma oração só, um período simples, porque tem apenas um verbo. Agora, se eu tiver dois verbos, três verbos, N verbos, aí eu terei N orações e eu terei um período composto. O aluno estudou o conteúdo e resolveu uma lista de questões. Estudar é um verbo, resolver é outro verbo. Eu tenho aí duas orações e, portanto, eu tenho um período composto por duas orações. Bom, quando eu falo em período composto por coordenação, eu tenho as orações articuladas de uma maneira tal que uma não depende da outra. A oração coordenada é uma oração independente. O país estava sem direção e a população se revoltou contra o governo. Na oração número 1, que eu tenho o verbo estar, o país estava sem direção, eu tenho um enunciado completo. Eu tenho o sujeito país, eu tenho o verbo estar e tenho como o país estava, sem direção. Aí eu tenho o conectivo e, que é a conjunção, eu tiro e leio. A população se revoltou contra o governo. O sujeito é a população, revoltou-se é o verbo e contra o governo especifica contra quem foi a revolta. As duas orações são independentes, são, portanto, orações coordenadas. Agora, quando eu falo em período composto por subordinação, as orações dependem uma da outra, porque ser subordinado a alguém é depender de alguém. O povo só quer que seus direitos sejam respeitados. Eu tenho o verbo querer e tenho o verbo ser. Então, quando eu li a primeira oração, o povo só quer, está faltando alguma coisa. Ele quer o quê? Que a pessoa quer algo. Esse algo é apresentado na oração seguinte. Então, a oração 2 completa o sentido da 1. Há uma relação de dependência, esse é um período composto por subordinação. Estou excluindo duas opções, porque a letra D e a letra E falam de orações subordinadas. Olha a primeira oração. AB vulgatus relaciona-se com uma preferência alimentar. Isso tem sentido. O sujeito é AB vulgatus, o verbo é relaciona-se, e depois vem a especificação, relaciona-se com quem? Com a preferência alimentar. Então, a oração 1 não depende da 2. Existe aí um processo de coordenação. Agora, uma oração coordenada, ela pode ser classificada como assindética, porque quando eu falo em anormal, é não normal. Atípico é não típico. Assindética também tem que ter um não. É uma oração ligada a outra e não há uma conjunção fazendo esse intermédio. O síndeto é o conectivo. Então, ele chegou, tomou banho, jantou, foi dormir. Entre a oração e a 2, eu tenho uma vírgula. Entre a 2 e a 3, eu tenho outra vírgula. Entre a 3 e a 4, eu tenho outra vírgula. São, portanto, orações assindéticas. Quando eu tenho conectivo, quando eu tenho um síndeto, eu tenho oração sindética. Então, normal tem normalidade. Anormal não tem.
Sindética tem conjunção. Assindética não tem. O trabalhador recebeu o adiantamento e pagou suas dívidas. A oração número 1 é assindética. O trabalhador recebeu o adiantamento. A oração número 2 começa com o conectivo e. Então, o e pagou suas dívidas é uma oração sindética. Dizendo isso, eu excluí a letra A. Porque a oração 2 começa com o conectivo pois, que eu coloquei aí destacado. Então, não são duas orações assindéticas, né? Existe uma relação em que há um conectivo. Sobrou a letra B e a letra C. E eu vou colocar para você sobre o conectivo pois, que é o que está no período. Algumas vezes o pois é sinônimo de porquê. Isso sirva para a sua explicação, para a sua redação. Toda vez que você quiser explicar usando pois, você vai redigir a sua frase e antes do pois, você vai colocar uma vírgula. O suco ficou sem graça, vírgula, pois faltou um pouco de açúcar. Essa é uma oração explicativa, porque esse pois é sinônimo de porquê. O suco ficou sem graça porque faltou um pouco de açúcar. Agora, se ele for sinônimo de portanto, ele deve aparecer intercalado, ele deve aparecer entre vírgulas. Ele é mentiroso. Deverá, pois, te enganar. Eu diria, ele é mentiroso, deverá, portanto, te enganar. Então, resumindo, se o pois for sinônimo de porquê, ele é precedido de vírgula e é explicativo. Se o pois for sinônimo de portanto, ele é entre vírgulas e ele é conclusivo. Sendo assim, eu vou tirar a letra C, porque esse pois é precedido de uma vírgula só e ele é sinônimo de porquê. Haber vulgatus relaciona-se com uma preferência alimentar, porque regula o apetite humano por doces. Logo, temos uma oração coordenada, sindética, explicativa. E assim nós terminamos a primeira questão de período composto. Em seguida, vamos à questão de número 2.